Gravação iniciada, presidente. Então, voltando, nós tínhamos parado de um problema técnico, nós tínhamos parado no item 230 da pauta, o relator Marco Rogério já ter feito um resumo. Marco, só complementa concluindo seu voto, vai para depois escolher. Na verdade, presidente, então, assim, só de forma bem sucinta, né? O contribuinte foi excluído do Simples por débitos em AV, uma monta lá, conforme a tabela que está no voto, deve dar uns 15 mil reais. Aí a única alegação dele é que ele tem PERs, DECOMPs, para extinguir aqueles débitos, só que na realidade não são PER-DECOMPs, são PERs apenas, ou seja, pedido de restituição, e os PERs na monta daria só no máximo R$700, são sendo discutidos em outro processo. Ou seja, a princípio os PERs não são para extinguir os débitos, nunca foram, e são de valor bem aquém. Então, basicamente, a única defesa material do contribuinte que ele traz aos autos, traz outras alegações que eu também estou rejeitando, e por conta de questões constitucionais, principiológicas, então estou negando o provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Pagano. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho, relator. Júnior. Com relator. Iagro. Paula. Acompanho. Luciano. Com relator. Também com o relator, só confirmando a exclusão do Simples Nacional, Marco. Marco? Sim. Tá. Próximo item, minha relatoria, item 231, Triunvirato Comércio de Roupas. Já está aí disponibilizado, eu já vou entrar também aqui. Deixa eu anotar o resultado aqui só. Voto aqui, deixa eu ver o que é isso. Exclusão do Simples Nacional. Falando em DRF Vitória, foi um ato declaratório executivo da DRF Vitória, que está reproduzido aí. O contribuinte fez a manifestação de inconformidade, dizendo que os sistemas informatizados da Receita Federal não estavam permitindo que ele fizesse a emissão do DAS, que é o documento. Ele faz uma série de alegações, a Delegacia de Julgamento de Florianópolis por decisão afastando os argumentos. Eu colacionei tudo que está no voto do próprio julgador da DRJ, e eles decidiram, está aí o acórdão, a ementa, nas folhas 6, negando o provimento. O contribuinte, discordando, acostou um documento que ele chamou de requerimento, folhas 37, e eu reproduzi integralmente, dizendo o seguinte, só tem isso aí no recurso voluntário, que ele foi optante do parcelamento do Simples, conforme recibo de adesão, atendendo todas as prerrogativas legais, juntou documentos. Então, eu já vou ao voto, nas folhas 9, no começo da folha. No caso concreto, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do Simples, em razão da existência de débitos tributários, conforme o anexo único do ADE, está aí reproduzido. Com respeito aos débitos, consulta realizada pela unidade de origem, no CIVEX, após o prazo de regularização, 30 dias a contar da ciência, o que ocorreu em 22/9, a posição que se estampava era a seguinte, repetindo o demonstrativo do anexo único, tá? A reprodução é exatamente igual ao que está em cima aí. Em contraparte, a recorrente não questiona que deve isso, mas defendeu a sua defesa dizendo que estaria tudo parcelado, por isso com exigibilidade suspensa. E para comprovar suas alegações de que teria parcelado o referido débitos, juntou cópia do recibo de adesão ao parcelamento do Simples, conforme reprodução abaixo. A fotografia acima confirmou que os períodos, 19 meses até a referência 5 de 2015, acrescentando-se ainda mais 5 de junho a outubro de 15. Desse modo, em um primeiro olhar, as alegações do recorrente ganhariam substância, pois que os débitos apontados estariam com exigibilidade suspensa, acolhendo, atraindo os beneplácitos do inciso 5, em fim do artigo 17, contrário de ciência. Porém, a leitura continuada do pedido, sinaliza que a adesão ao parcelamento deu-se em 6/1/2016, ou seja, muito além do prazo regulamentar exigido, que foi em 22/9, 30 dias, 22/10/2015, bem além. Este é o protocolo de adesão ao parcelamento, que eu reproduzo. Assim, mesmo que a recorrente tenha efetuado posteriormente de forma correta os recolhimentos relativos ao parcelamento, o fato é que havia norma legislativa em vigor que impedia que ele ficasse inocente. Como a regularização se deu mais de 60 dias após o prazo, o procedimento de exclusão não merece reparos, de forma que eu concluo meu voto negando o provimento e mantendo a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional. É o voto. Marco. Acompanha. Pagano. É o de Virgem, né?
Sim. Evandro? Sem microfone. Acompanho o relator. Júnior? Com o relator. Iágaro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Com o relator. Ok. O 232 também é de minha relatoria. Enquanto eu anoto os resultados aqui, eu vou deixar, daqui a pouco eu faço isso. Eu vou voltar um processo aqui, eu tenho que anotar alguns resultados, senão eu acabo me perdendo aqui na pauta. Eu vou voltar no item 219, que é da Paula, a recorrente é a Unimed. Paula. O processo está na base, a gente inclusive já votou, é um processo idêntico ao anterior, só que anos calendários diferentes. Deixa eu só abrir aqui. (219), certo? Sim. É sobre a cooperativa de trabalho médico, aquele pedido de compensação, e o imposto de renda retido na fonte, que foi retido sob o código 1708, que ele alega erro. E aí, o meu voto foi no sentido de que, havendo erro no recolhimento, porque ele não aproveitou dos créditos, né, e usando como base também aquela decisão proferida na 1401 recentemente, eu, então, estou dando provimento parcial para conhecer o direito de compensar os créditos de imposto de renda retido na fonte, mesmo aqueles recolhidos sob 1708, dado que esse código não existe, devendo, para as cooperativas, né, corrigindo, devendo o processo retornar à origem para que seja analisada a existência, a suficiência e a disponibilidade do direito creditório pleiteado. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já votou, é o mesmo caso, é o mesmo voto, então eu estou sendo bem sucinta, a menos que vocês queiram que eu faça um... Não, eu posso até ler o resultado, Paulo, e você só confirma se é isso mesmo, tá? O item 19 da pauta, deve ser isso, né? Isso. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das preliminares citadas, no mérito dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de compensar o imposto de renda na fonte sobre o código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem para que se proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado. Exatamente, exatamente. Esse não tem a preliminar de mérito que tinha o outro, tá? Que não foi conhecido. Então, só eu já vai para o mérito diretamente. Presidente? Sim. A gente votou esse assunto no processo do Luciano e a gente amadureceu um pouquinho mais, né? A gente entendeu que esse erro tinha que ser comprovado. Tanto que, salvo engano, o Luciano pode até confirmar para mim que a gente baixou em diligência o outro. Qual é, você sabe o nome do processo, ou pelo menos o nome? É o 150. Na realidade, assim, ó, o do Luciano tem uma peculiaridade. Ele não é uma Unimed, é uma cooperativa de trabalho. É diferente. É um pouco diferente. Eu fiquei refletindo sobre essa discussão um dia. E fiquei refletindo. Claro que cooperativa de trabalho, a priori, também não apura lucro, porque seria o 1708. Mas, aproveitar o 1708. Mas cooperativa de trabalho é muito mais comum ter atividades não associadas, diferente da Unimed. Então, eu fiquei refletindo sobre esse caso, Evandro, no dia que a gente discutiu muito, depois até, e aí eu fui lá olhar. Então, foi essa diferença. Por isso que até eu acho que a posição da Paula é mais tranquila. Numa Unimed, dificilmente eu acho que tem esse problema. E tem um outro ponto também, né, que eu trouxe para vocês, que esses contratos são de trato sucessivo. E ele traz o mesmo contribuinte, a mesma fonte pagadora, recolhendo pelo 3208 e pelo 1708. Então, isso já daria uma ideia de que eles fizeram recolhimento com erro. Até porque, né, como eu expliquei, mesmo nas cooperativas médicas, o código 1708 não se aplica, deveria ser recolhido sobre o 6199, se não me engano. Então, por isso que eu entendi que o erro estaria configurado aí, tá? Evandro, eu acho que a posição aqui está correta, inclusive o que o Marco falou, é exatamente isso. Embora a cooperativa, a Unimed também seja uma cooperativa, né, de serviço e tal, mas... A DRJ, ela julgou improcedente. Por quê? Porque entendeu que tinha que ser comprovado. Mas na outra também foi julgado improcedente, nós reformamos. Né?
Na verdade, a DRJ julgou improcedente porque ela achava que os contratos, dependendo, por exemplo, se fosse aquele contrato sem coparticipação, aplicaria-se o Código 1708. Apesar dela mesma colocar a Instrução Normativa 248, se não me engano é de 2004, dizendo que o código não era o 1708, era o 6199. Então, Uma pergunta para a Paula. Paula, os valores estão retidos declarados em DIRF, né? Estão declarados em DIRF. Discrepância de código. Exato. Inclusive, a fiscalização entendeu. Inclusive, a fiscalização. Eu enfrentei um caso parecido também no mesmo dia, tá? Para mim, assim, ó, o contribuinte, se for 1708, tá? No Código 1708, ele nunca consegue aproveitar. Seria o completamento indevido da União. Então, na realidade, na cooperativa, tá? Eu acho assim que, mesmo hipoteticamente, assim, na hipótese mais remota de que realmente seja o 1708, é uma retenção ao qual no ajuste anual o contribuinte, em situação normal, teria aproveitamento. E se ele está declarado em DIRF, tal, eu acho que o problema não tem problemas. E a fiscalização ainda ressaltou que ele não aproveitou esse valor, tá, no final do ano, na apuração do saldo de RPJ no final do ano. Então, não houve aproveitamento, conforme a DIPJ. Bom, vamos lá. Marco. Presidente, considerando o contexto do processo da Paula, os elementos elencados, o histórico do contribuinte que ela elencou aí, eu acho que o caso dela é bem contundente, que é um erro material de código, e isso acontece muito nas cooperativas, e eu acho assim que mesmo que hipoteticamente 1708, o que eu não acho que até que seja o caso, ele é uma retenção que o contribuinte teria direito à restituição. Só que o contribuinte, no caso, por ser uma cooperativa, ele não consegue fazer essa restituição ao aproveitamento. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a relatora. Pagano. Relatora. Evandro. Vou votar com a relatora também. Júnior. Com a relatora. Iagro. Com a relatora. Luciano. Acompanho. Eu também acompanho, acho que está bem caracterizado aqui, né? Então, unânime, não conhecer das preliminares, aqui não tem preliminares. Dar provimento ao recurso voluntário, parcial. Ok? Aproveitando já, tem um processo aqui, retroagindo, dando uma pequena marcha ré aí, um processo, o item 217. 217... É um retorno de vista. É esse mesmo, 217. É Coloplast, do Brasil. Esse processo é relatoria do Luciano. Luciano, você está com esse processo aí? Não. Sim, presidente, estou aqui. Tá. Esse processo tem vista para mim. Como o Brasil não está fazendo essas informações, fica difícil para vocês aí, mas eu vou ler o que está escrito aqui, né, que eu tenho aqui. Vista concedida para mim, a propósito do relator, que é Luciano, em preliminar, dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão ACOR, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que seja prolatado um novo acordo. Os conselheiros Leonardo Luiz Pagano, Júnia e Paula acompanharam o relator, e os conselheiros Marco, Rogério, Evandro e Wilson, na oportunidade, divergiram. Então, a vice está comigo, e eu já vou até me manifestar. Mas, Luciano, você faz um resumo de 1 minuto aí do que é isso aí, só para que não fique na dúvida. Né? Presidente, só um minutinho aqui. Deixa eu só... Falo eu, então. Vamos lá. Tá. Perfeito. Então, não, pode falar. Era uma questão de uma auto-infração de RPJ-CSL do ano 2003, né? Era glosa de despesa de veículos não relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens ou serviços. Glosa de depreciação, né? Isso. Aí nós tínhamos discutido a respeito da interpretação, né? Da interpretação da instrução normativa, que era 11, e se a DRJ teria aplicado corretamente, né, essa interpretação. Eles tinham alegado que, basicamente, os veículos não se enquadravam na lista que lá estava. Era o critério jurídico que havia sido alterado.
entre a despacho decisório e a DRJ. O despacho decisório tinha alegado, se eu não me engano, que não se encaixava na lista de veículos que lá tinha. E a DRJ falou que os veículos não eram usados para o fim, né? Daí ficou naquela discussão, o senhor pediu vista. Exatamente. Aqui é o seguinte, resumidamente, a legislação, não sei se é a 9, não sei qual é a lei, não me lembro agora, ela diz que para ter os despesas de veículos tem que estar intimamente ligado à atividade, à produção, à geração da receita da companhia. E a IN, que a Receita baixou, foi aos detalhes de relacionar alguns tipos de veículos, citando picapes, umas coisas desse tipo aí. Foi isso que a fiscalização fez lá no procedimento fiscal. A DRJ avançou no julgamento, pelo que o Luciano relatou, e não aceitou as despesas porque, segundo a DRJ, segundo o Luciano relator, haveria uma inovação no critério de julgamento. Então, a proposta do Luciano é voltar à DRJ, né, cancelar essa decisão e determinar que a DRJ analise corretamente o que consta nos autos. É isso, Luciano? Isso mesmo. Então tá. Você votou nesse sentido, o Pagano e a Júnia e a Paula acompanharam, o Marco, o Evandro e o Wilson divergiram no sentido de deveria prosseguir. E eu vou acompanhar você, o relator, no sentido de que concordo realmente, acho que é uma certa inovação. A DRJ avançou aí em relação ao que está nos autos, né, a tipificação legal, a própria IN, que tem umas certas restrições que a IN também, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que a DRJ deveria ter analisado melhor o TVF como autoinfração, como contexto da fiscalização. Então, eu concordo com você e, no caso aqui também, por voto de qualidade, nós anulamos a decisão ACOI e devolvemos os autos à DRJ para que faça a devida análise, ok? Eu acho que não é qualidade, não, né? É a maioria. Maioria. Não é maioria, né? É maioria? Maioria. 5 a 3. Contar aqui. 1, 2, 3. 3. Tem, verdade, 5 a 3. Então não é nem validade. Então está decidido, volta à primeira instância, tá? Esse já foi também o 217. Júnior, tem um processo seu aí, 216, Vicalto. Podemos ver esse? Tranquilo, tá aí. Tá aí? Nem sei. Desculpa. Vamos lá. Confere, por favor. Eu acho que eu coloquei, mas eu não estou sabendo. Se não, é só um minutinho. Se você quiser ir passando adiante, só para eu poder colocar lá. Não está lá, Júnior. Eu vou colocar agora, só um minuto. Então, se vocês quiserem ir passando para frente, porque às vezes demora. Não, vamos esperar, pode ver. Vou colocar lá agora. Pronto? Tá indo. Calma que o troço é meio demorado. Aí, ó, tá indo aqui, ó. 20%. Vai uns pouquinho. Quantos por cento? 20 Não, ainda? agora já está em 70%. Ah, tá bom. Pronto. O que foi? Vamos lá. Pode ir. Qual que é o número? 216. Seguinte, esse processo é um processo muito doido. Na verdade, foi o seguinte. O sujeito pediu um parcelamento. O parcelamento dele foi... Você tem uma ideia, isso aqui é de... O parcelamento débito era de 1994. Tem o FII. Ele fez um parcelamento, pediu o parcelamento foi indeferido. Aí ele colocou uma petição simples lá, protocolou, falando que ele tinha cumprido, enfim, e resignado com aquilo. E aí foi indeferido essa petição dele. Aí o que ele fez? Ajuizou um mandado de segurança, o juiz deu a liminar, porque ele queria que esse recurso dele, quanto ao indeferimento do parcelamento, fosse analisado pelo CARF. Aí o juiz deferiu, tá? A liminar e mandou suspender a exigibilidade do crédito tributário. Aí,
Então, ele fez um negócio com forma de recurso, como se recurso fosse, aí sim, já direcionado ao CARF, etc. Esse troço foi para o TRF, o TRF confirmou a decisão, TRF da terceira região, lá no Rio de Janeiro, e o processo transitou em julgado. Tá? Então, nós estamos com isso aí, um processo para analisar de uma irresignação quanto a um parcelamento, que para mim, evidentemente, não está na nossa competência, porque sequer há litígio, já que existe confissão, mas o judiciário, por decisão transitada em julgado, determinou que nós temos que analisar isso aí. E é o que eu estou fazendo, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, conhecimento. Eu estou conhecendo, fazendo questão de dizer que eu estou conhecendo por força da decisão judicial, transitada em julgado. O recurso, ele fala que o parcelamento não teve motivação, ele transcreve lá o despacho, mas aí eu copio aí, ó, essa tela, onde fala que indefere o parcelamento, porque ele não estava acompanhado do DARF de comprovação do pagamento da parcela. E aí, portanto, eu rejeito a preliminar de ausência de motivação. E no mérito, ele fala que ele tinha cumprido todos os requisitos legais. Eu cito a medida provisória do parcelamento, que fala que ele não vai ser, enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher a cada mês uma antecipação do valor correspondente à parcela. Diante do exposto, verifica-se que a DRF agiu amparada nos estritos limites da lei ao indeferir o parcelamento. Em face do exposto, nega provimento ao recurso. Então, você está votando por conhecer e no mérito negar provimento, é isso? Votando por conhecer, não. Eu estou acatando a decisão judicial que está me mandando conhecer de um recurso que, na minha opinião, não existe. E está fora do decreto 7235. Mas eu nem coloquei isso, porque eu falei, não tem o que fazer. A decisão transitou em julgado e a gente tem que analisar. Ô, Júnior, tem um pedaço embaixo do seu voto, além desse, eu não sabia qual parte que era. Dá uma olhada. Que doida, agora que eu vi. Não, eu também não tinha visto isso. Então a gente considera a parte de baixo, isso, né? Inclusive, nem sei o que está aqui, muito esquisito. Tá, isso aí é outro processo. Então, resumo, ela conhece por determinação judicial e no mérito nega provimento. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Iágaro. Abaixinho seu microfone. Iágaro. Acompanho. Paula. acompanho. Certo? Acompanho. Também acompanho, então, unânime, conhecido e negado o provimento. Agora eu posso voltar a um processo meu lá, que é o 232, é o último da pauta. Uniserv. É o último da pauta, né, da tarde. A pauta da tarde a gente praticamente encerrou agora. Deixa eu voltar aqui. Uniserv. Esse processo vai exigir um pouco mais de cuidado. Deixa eu ver aqui. Não consegui abrir. Vocês conseguiram abrir o processo aí? Concordo? Eu não consegui. Só um momentinho. Vou tentar de novo aqui pelo pendrive. Agora foi. Unicef. Recurso voluntário, tal, contribuinte. Aqui foi feita uma exclusão, contribuinte do regime do Simples Nacional, não por esses ADEs eletrônicos, mas foi um ADE manual mesmo, trabalhado, da DRF Franca, aqui de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Está aí o ato declaratório, vou reproduzir. Deixa eu só verificar aqui. Está difícil aqui o sistema, viu? Agora foi. Está aí o ato declaratório que eu reproduzi.
contribuinte, o problema todo aqui é o seguinte, para não perder muito tempo no relatório, esse é o famoso caso de cessão de mão de obra, portaria de edifício, de condomínio, que já julgamos alguns casos, inclusive hoje ou ontem. Eu não vou ficar falando sobre a parte do direito, porque a gente já conhece bem, né? Tem um telefone tocando aí, não sei de quem é. Então, eu já vou ao voto. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Oi, pessoal. Tá tudo bem, né? Então, vamos lá. É que eu não estou vendo vocês direito aqui. Vamos lá. Esse caso, no meu modo de entender, é um pouco diferente do que a gente já viu outras vezes aqui, inclusive no relatoria do Evandro, acho que de hoje ou de ontem. Então, eu vou ler e vocês vão analisar como vocês pensam, né? Eu já estou aqui para ganhar tempo. Foi feita a representação pela Autoridade Tributária de Franca, passou pelo CEORT, pelo SAORT lá, dizendo que a contribuinte realiza essa cessão de mão de obra, foi para a DRJ, manteve, tudo bem. Agora eu vou aqui já nas folhas 8 do voto, eu digo lá, concretamente a autoridade tributária, por meio da representação administrativa de tal data, depois ratificada pelo despacho decisório, constatou que as atividades sociais da recorrente listadas em seu contrato social seriam prestação de terceirização de serviços combinados para apoio, blá, 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 como está escrito aí. Aí eu reproduzi. De seu turno, a contribuinte, desde o início do litígio, depois de explicitamente reconhecer que cessão ou locação de mão de obra que está realmente impedida de optar pelo simples, conforme o inciso tal da lei tal, diz que não faz isso, né? Aí, palavras minhas. Reconhecidamente, eu já tive até a oportunidade de falar isso, é muito tênue e frágil a linha divisória que separa as características e conceitos das atividades taxadas de cessão de mão de obra e prestação de serviço, na modalidade de terceirização. Mesmo existindo norma positiva em plena vigência, tratando da primeira hipótese, no caso, a Lei 8.212, artigo 31, que até a Paula, acho que até citou ontem no voto dela aí. Fragilidade, essa parte tênue, que mais se acentua quando, a despeito da norma substantiva vigente, vários atos de caráter interpretativo foram baixados especialmente pela Receita, sempre visando dar um norte seguro aos intérpretes, aos operadores de direito, ao fisco e aos contribuintes, valendo citar a solução de divergência 14/2004 da COSIT, a solução de consulta 57/2015 da COSIT também, e o ato declaratório interpretativo 7 da Receita, que eu trago aí. Embora tais atos administrativos não se prestem a vincular os conselheiros do CARF, não deixam de mostrar o quão conflitante é o entendimento esposado de um lado pelos contribuintes e de outro lado pela administração tributária. Vamos ao decreto 3.048, que é o Regulamento Geral da Previdência Social. O que ele fala? Tá conceituando esses nomes, essas atividades. Na IN da Receita número 971 também tem esses conceitos. Em outro espaço, a Lei Complementar 123 traz também as informações que é possível se entender nesses casos aí de serviço de vigilância, limpeza, cessão de mão de obra, etc. Pois bem, como reproduzido nas linhas anteriores, o conceito de cessão de mão de obra encontra-se tipificado no parágrafo 3º do 31 da Lei 8.212, regulamentado pelo 219, parágrafo 1º e 2º do Regulamento Geral da Previdência, de 99, e foi mais bem esmiuçado quando da emissão da Instrução Normativa 971 da Receita, que explicita no artigo 115 parágrafos com maior detalhamento seus elementos objetivos. De outro giro, a Lei Complementar 123, no artigo 18, parágrafo 5º, inciso 6, e as posições assentadas pela própria autoridade fiscal, no caso da Receita, mediante diversos atos normativos e interpretativos, fez nítida distinção entre serviços de portaria, serviços de zeladoria, espécies que pertencem ao gênero cessão de mão de obra, e dos serviços de vigilância, limpeza e conservação, conforme emendas de atos antes reproduzidos. Muito a propósito, a dissertação da autoridade fiscal da solução de consulta 57, itens 21 e 22, onde fica claríssima tal distinção. Aí eu trago aí, mostrando que a Receita entende de forma diferente, né? Como se vê, os optantes do Simples Nacional é vedada a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, salvo os casos tributados pelo anexo 6 da Lei Complementar 123, ou seja, vigilância, limpeza e conservação. Como vimos acima, os serviços de portaria e de zeladoria não se subsumem ao artigo 138 e são inequivocamente prestados mediante cessão de mão de obra, conforme o Regulamento da Previdência Social. Essa é a posição da Receita. Resumindo, os serviços prestados com cessão de mão de obra, que é gênero, da qual os serviços de portaria e zeladoria são espécies, impediriam a opção para o Simples Nacional. De outro lado, os contribuintes que prestam serviço de vigilância, limpeza ou conservação, a opção é permitida. Em sua peça recursal, a recorrente afirma categoricamente. Aí eu trago, não vou ler. E resumo aqui embaixo. De um lado, a autoridade fiscal aponta que, conforme se verifica nas representações, em especial nas notas fiscais e contratos de prestação de serviço acostados às folhas, observa-se que o contribuinte realiza, desde 1/11/2010, atividades impeditivas à opção pelo Simples Nacional e, portanto, não poderia ter optado pelo regime, devendo ser excluído.
posição chancelada pela decisão recorrida. De outro lado, o contribuinte acrescenta, dizendo o seguinte, que ela tem objeto social e efetivamente presta serviço na modalidade de contrato denominado e caracterizado como terceirização de prestação de serviços. Postas as mais diversas nuances, volto ao início do meu voto para ratificar o que já disse atrás, ou seja, a tênue e quase abstrata linha que separa os conceitos que são tão próximos de cessão de mão de obra e prestação de serviço. Em nível administrativo, é sabida a linha assumida pela autoridade tributária da Receita, no sentido de que os serviços prestados com cessão de mão de obra, no qual os serviços de zeladoria e portaria são espécies, impediriam a opção pelo Simples, ficando ao largo desse espectro os serviços de vigilância e limpeza ou conservação, cuja opção é permitida. Ali, isso aí eu falo da solução de consulta, e continuo. Nesse momento de reflexão, penso o seguinte, até que ponto seria possível ter em conta a ótica da Receita Federal, exarado nos atos citados e em outros, haver a possibilidade de existir prestação de serviços de portaria e serviços de zeladoria sem que houvesse concomitantemente a cessão de mão de obra? Eu pergunto. Para o fisco, parece que essa possibilidade inexiste, até porque seriam situações, fatos e eventos inseparáveis. Mas, pergunto eu, seria o mesmo? A aceitação dessa posição quase redutiva da autoridade tributária implicaria em concluir que todos os serviços de portaria e zeladoria, mesmo terceirizados, são praticados única e exclusivamente sob a tutela conceitual de cessão de mão de obra. Todavia, eu não posso concordar de olhos vendados com essa posição. Ao contrário, penso que cabe a análise concreta de cada caso, cada contrato, cada atividade, e se a recorrente empresariava a mão de obra de seus funcionários, cedendo-a a terceiros, ou se, por intermédio dos funcionários, prestavam um serviço independente. Assim, impede esmiuçar os conceitos de cessão de mão de obra e de prestação de serviço estricto sensu. Normativamente, para que seja caracterizada a cessão de mão de obra, são necessárias as presenças de dois requisitos: colocação de funcionários à disposição do contratante e prestação de serviço contínuo. Na lição de Roque Carrasa, que eu trago aí, linha que não diverge de Hugo de Brito Machado, que eu não vou ler, mas está aí, e como bem pontuado no substancial do voto condutor do acordo número tal da DJ Fortaleza, o julgador Márcio Augusto Keff, muito bom esse voto, colega da DRJ, e vou em frente. Nesse ponto, em face de todas as variáveis atrás relatadas, é preciso verificar, à vista do que consta no objeto social da recorrente, do que está solenemente avançado nos contratos de prestação de serviços firmados com seus clientes e do que foi inserido nas notas fiscais emitidas, se, aí é condicional, se os serviços prestados pela contribuinte caracterizariam de fato, e não meramente sob o ângulo formal, uma atividade vedada especificamente por agregar o conceito de cessão de mão de obra. Compulsando os autos, as atividades que se repetem nas notas fiscais de forma individual ou em conjunto são as três seguintes. Então, está aí. Prestação de serviço de monitoramento de portaria, serviço geral de zeladoria e serviço geral de limpeza. De seu turno, o contrato de prestação de serviço firmado com Laluce Imóveis Araçatuba mostra o seguinte. Aí eu reproduzo o contrato que a contribuinte tem com essa empresa, com o condomínio. Mais um, e vou descendo, trazendo todos os contratos com a obrigação dela, a empresa. Aí eu digo lá nas folhas 22, já tem um outro cliente chamado Logos Imobiliária, trago também as obrigações que ela tem, e volta no Laluce, que é o maior cliente que ela trabalha, e finalmente o contrato de florestais. Pois bem, nas folhas 25, como não poderia deixar de ser, também nas cláusulas acordadas entre as partes, há uma linha divisória entre os conceitos de cessão de mão de obra e prestação de serviço, que é muito fina, exigindo que a exégese contemple todo o conceito, se não apenas um ou outro item, partindo de um princípio básico. 2 pontos. Os funcionários da contratada que prestam serviço no estabelecimento da contratante têm subordinação à primeira ou à segunda? A resposta passa pela filtragem de todas as dezenas de cláusulas, não sendo impossível de se ver que, na maioria delas, a expressa subordinação funcional é com a contratada, a quem cabe responsabilizar-se pelo pagamento do salário, determinar que seus funcionários executem os serviços dentro da boa técnica, cumprir a legislação vigente, fazer com que seus trabalhadores obedeçam a todas as normas e regulamentos internos da contratante no que diz respeito ao funcionamento, medidas de segurança, etc. Quadro que mais se aprofunda quando se vê que a contratada irá permitir que a contratante fiscalize a execução dos trabalhos. Se a subordinação fosse direta dos funcionários com a contratante, essa autorização seria desnecessária. E deverá orientar o porteiro que estiver em serviço e que deverá entregar as correspondências aos moradores, escolhendo as assinaturas. Se igualmente fosse a subordinação vinculada à contratante, não seria necessário que a contratada tivesse esse encargo. Do mesmo modo, isentar e manter a contratante livre de qualquer reclamação, ação judicial ou punição resultante de suas obrigações e deveres com o seu pessoal, executar o serviço empregando necessariamente mão de obra qualificada, experiente, treinada, uniformizada e identificada, sinaliza para o poder de mando da contratada. Assim,
Também, quando se avança ser de responsabilidade da contratada substituir o funcionário que falta ao serviço e prejudica o andamento dos trabalhos da contratante, o que, no caso do porteiro, só poderá se ausentar após outro porteiro vir substituir. São nuances típicas de subordinação à contratada. Como sinaliza na mesma linha, a assunção de responsabilidade por qualquer dano ou extravio de material ocorrido durante o horário de serviço por descuido, negligência ou dolo de seus empregados. Fosse a subordinação direta à contratante, não haveria o que se falar em recomposição do dano, mas simplesmente o funcionário ser demitido com justa causa por esta, que é a contratante. Em suma, pela leitura dos autos e dos contratos firmados, penso que restou comprovado, nesse caso, que quem conduz o serviço e os funcionários prestadores do serviço é a contratada e não a contratante, sendo que é aquela que se subordina aos servidores e é aquela que são acometidos os poderes inerentes à hierarquia, entre os quais o exercício do poder de mando direto, ainda que possa ouvir a tomadora do serviço. Está-se, portanto, diante de hipótese de prestação de serviço pura e simples, sem cessão de mão de obra, por isso não é impeditiva para manter-se no regime do simples. Por isso eu voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o ato declaratório e mantendo a recorrente no regime do simples. Eu voto. Podem comentar, se querem votar já. Eu reconheço que é uma matéria extremamente... Quando eu estou dando uma olhada nos contratos aqui, realmente algumas cláusulas aqui dá a entender que ele teria que obedecer os regulamentos da contratante, né? Regulamento, veja bem, Evandro, eu também vi isso aí, mas veja bem, regulamento de norma de segurança, que é natural que você vai trabalhar numa empresa. Se você é uma empresa, por exemplo, uma empresa de farmacêutica, tem que trocar de roupa, não pode usar a mesma roupa lá dentro. Isso faz parte das regras. Não é só quanto à segurança, não, quanto ao funcionamento, né? E o horário também tem que cumprir. Eu acho que isso é natural. Isso não é um poder de mando. É natural que aconteça isso. O poder de mando é o seguinte: é chegar o dono da empresa lá que contratou e falar: você vai parar de fazer tal coisa e vai fazer tal coisa lá. Isso para mim é mando. Agora, seguir regras da empresa, eu acho que é natural, né? Óbvio que tem que seguir. Evandro, e tem código de conduta, empresas que têm responsabilidade social corporativa, o código de conduta vincula os fornecedores, né? E nesse caso, como existe aí uma prestação de serviço, os empregados dos fornecedores estão vinculados às normas do cliente. Então, na minha experiência até profissional, isso era uma coisa que a gente colocava em todos os contratos, independente de ser uma empresa de cessão de mão de obra, de terceirização, de prestação de serviço, ou mesmo de fornecimento de produto. Se o produto foi produzido, né, em desacordo com as normas de responsabilidade social da empresa, ele nem poderia ser fornecedor. Eu vejo que isso aí é uma cláusula padrão, principalmente quando você tem empregado de outra empresa dentro da sua própria empresa. Como eu já havia comentado, a decisão da RJ, daquele acordo que eu julguei, era até nesse sentido. Só que, veja bem, eu acho muito difícil esses serviços de portaria, né, serem prestados fora da sessão de mão de obra. Eu não consigo nem imaginar, né, que esses serviços são prestados que não seja concessão de mão de obra. É o que a gente observa isso na prática, né? Até se for de forma temporária, já houve uma contratação, enquanto nosso condomínio estava com alguns problemas, houve uma contratação temporária, mas mesmo assim a mão de obra foi cedida ao condomínio. Se você pensar assim, tudo é sessão de mão de obra. Você vai contratar um jardineiro, é sessão de mão de obra. Eu concordo com você. Não, discordo. Quando é um jardineiro, não é contínuo, ele vem aqui, faz o serviço dele e volta. Agora, por exemplo, veja bem, está muito comum aqui na minha cidade, em Campinas também, São Paulo, e certamente na cidade de vocês, que agora existe a tal de portaria remota. Nem tem mais porteiro. Você aperta o botão lá, o cara te atende em qualquer lugar. E aí? Mas aí é outra análise, quando não é o caso. Aí é assim, serviço, né? É uma outra análise que vai ser prestada. Aí eu até concordo que a mão de obra não está cedida aí, né? Mas nesse caso, que o porteiro fica no plantão dele 12 horas, geralmente é 12 por 36, eu não consigo ver isso como prestação de serviço. Para mim, há continuidade aí, né? Eu também, eu estava analisando aqui também os contratos, que nem o Evandro, né? E eu até estava olhando aqui. Eu acho que uma questão, um detalhe conceitual que é muito inerente à lei trabalhista, tá? E aonde os contratos
são híbridos nessa relação. Eu não admito isso. Para mim, isso aqui é cessão de mão de obra, e mesmo com... porque quem contrata tudo, isso aí tudo advém da legislação trabalhista moderna, mas continua sendo cessão de mão de obra. Eu não admito que uma sutileza da legislação trabalhista ou previdenciária configure, faça essa distinção aí. Para mim, na essência, é cessão de mão de obra. Agora... Espera um pouquinho, Iago, você levantou a mão? Iago? Não levantei. Eu levantei. Júnior. É exatamente essa sutileza, e que o direito previdenciário já vem trabalhando há muitos anos, é que faz a diferença. A questão de quem tem efetivamente o poder de controle. Não é uma peculiaridade, não é uma firula, porque você não tem uma qualificação própria disso para o direito tributário. Senão você tem que dizer, olha, para efeitos tributários, desconsidera toda essa construção, né? E vamos entender que cessão de mão de obra é outra coisa. Mas nós temos esse problema, e essa definição ela é trazida lá, entendeu? Eu falei assim, a gente discutia muito isso na segunda sessão, você discute isso toda hora. E lá era, pelo que eu entendo, lá era o contrário, né, Júnior? Lá eles queriam provar a cessão de mão de obra para poder não se responsabilizar pelo pagamento da contribuição previdenciária, ou pelo menos de forma solidária, né? Quem contrata. Eles significa o quê? Eles queriam provar quem? Não, eu digo os contribuintes, que lá era o contrário, eles queriam... O fisco também, né? Os contribuintes lá, eles queriam provar que era cessão de obra, para poder não se responsabilizar pela contribuição previdenciária. É o seguinte, eu só para completar, depois eu vou deixar você terminar de falar e vamos votar. Eu concordo. Eu troquei até uma ideia com o Evandro. Eu troquei até uma ideia com o Evandro sobre isso também tinha um ou dois processos. A linha é tênue, tá? O Marco posicionou que para ele é mão de obra, sessão de mão de obra. Para mim, francamente, nem sempre é, tá? Porque, se não, tudo é sessão de mão de obra. Aí não tem o que falar, tá? Então, acho que a gente tem que ler o que a Júlia falou, acho que tem razão. É a legislação trabalhista e previdenciária que quer pegar isso aí, porque tem uma retenção de fonte, enfim, a gente sabe como é que funciona a parte trabalhista. Aqui é tributário, né? Então, a gente penso eu que tem que analisar cada caso. Nesse caso específico, pelo que eu vi no contrato, é claro que vai trabalhar numa empresa, tem regras dentro daquela empresa, é óbvio que tem. Se a empresa fecha lá às 10 horas da manhã, o cara não pode sair e ficar lá dentro, isso é evidente, isso não é subordinação. Subordinação é a empresa contratante chegar para o porteiro e falar, agora você vai aqui, você vai lá, pega não sei o quê, isso para mim é subordinação. Agora, o fato dele estar lá fazendo um trabalho que é de porteiro, mas subordinado a quem a empresa que ele trabalha, eu acho que essa subordinação, pelo que eu vi nesses contratos, não existe. Não tem uma cláusula dizendo que, como o Evandro relatou os processos agora atrás aí, que tinha uma cláusula específica, assim, de horário, umas coisas lá bem específicas de trabalhista. Aqui eu não vi. Confesso que não está muito aqui, não tenho também uma convicção total em cada caso. Nesse aqui, penso dessa forma. Pode ser que no próximo, como no caso do Evandro, eu pense diferente. Nesse caso, eu entendo que não seria uma cessão de mão de obra, é uma terceirização efetiva mesmo do serviço prestado pela empresa. Fala, Pagano. Não, é que eu falei que eu estou pronto para votar, presidente. Eu acho que se a gente ficar discutindo isso aqui... Não, tudo bem, mas eu tenho que abrir discussão, né? Isso faz parte. Alguém mais quer falar? Estão voltando, Marco. Presidente, eu olhei aqui o contrato, muito respeitosamente eu divirjo. Eu entendo que aqui é um caso de cessão de mão de obra. A gente não pode procurar uma cláusula lá que mostre essa transferência de subordinação. A legislação moderna, ela se tornou confusa, mas, para mim, tudo, na essência, continua sendo a mesma coisa. Então, eu vou divergir. Obrigado, Pagano. Eu vou com o relator. Evandro. Eu vou pedir vista desse processo. Tá bom. Vista concedida ao conselheiro Evandro. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos. Dá para dar um intervalo? São 20 para as 4. 5 minutos. Marco Antônio, 5 minutos de intervalo.